SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia! Estamos começando o programa SOS Guará. Registramos agora o protesto dos moradores da Rua 48, na Areinha. O bairro está cheio de buracos, lama e lixo. No mês passado, a comunidade se mobilizou e chegou a interditar a via para chamar a atenção das autoridades. Mas até hoje, nada foi feito para melhorar as condições de tráfego ou de limpeza pública na área. Essa é a principal via do bairro da Areinha. A Rua 48 está dando dor de cabeça para os moradores e motoristas. Os buracos tomaram conta de toda a extensão da rua. Na quadra 59, os motoristas têm que fazer malabarismo para passarem pela buraqueira. Os motoqueiros utilizam as calçadas. Quem precisa passar pelo local reclama das condições da via. Isso aqui o senhor está vendo, né? A impossibilidade da gente percorrer os carros, né? Só faltam quebrar aqui, Eu já né? quebrei um carro primeiro, troquei por esse, já quebrei também. Tá bem aí a oficina que consertou a longarina, quer dizer. Isso é um absurdo. Eu estou me propondo fazer um baixo-assinado. Aqui chama-se Rua 48. Isso é uma porcaria. Isso não é tolerável isso mais. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já consertei essa moto, entendeu? Porque é uma situação que a gente paga nosso imposto, paga nosso IPVA, entendeu? Para ficar tudo em dia. E olha a situação que se encontra o bairro da Areinha, entendeu? É complicado. A ponte está danificada. Na cabeceira, um grande buraco se formou e os moradores temem que ela caia. O trânsito no local é intenso. Nos horários de pico, que piora tudo, já que a Rua 48 liga a Avenida dos Africanos, no Parque Amazonas, à Avenida Vitorino Freire, na Areinha. Para Frank, a prefeitura esqueceu o bairro. Paca demais aqui, eu acho que o prefeito só olha a porta dele. Porque isso aqui está parecendo, eu acho que, eu não sei o que ele está pensando, que isso aqui se é ali a travessia de Pinheiro, muita promessa. E nada feito. Está só embolsando dinheiro de carnaval, de São João, é demais. Seu Antônio, que tem um comércio no local, se diz prejudicado com toda a buraqueira. A situação já está tão complicada que ele tem que dar uma volta quando quer sair de casa. Eu não passo mais por aqui porque não tem condição de passar. Tem que fazer uma volta, dar uma volta para poder passar na outra rua para poder atravessar para o outro lado, porque desse jeito não dá. Quebrando o carro, meu carro está todo batendo aí só de buraco. Esse que é o prefeito do buraco, né? Porque... Além dos buracos, o lixo, o esgoto e a lama são presenças constantes na vida dos moradores do bairro. Segundo o seu Nonato, a verba para a construção da via e da vala até veio, mas até hoje nunca foram feitos os serviços. Essa verba já veio há muito tempo para fazer essa vala aqui. Nunca fizeram. Fizeram aquela ali. Aqui está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Quer dizer que já comeram a verba, tá vendo? E continua a mesma nojeira até hoje. A Prefeitura de São Luís informou que já conhece os problemas da Rua 48 no bairro da Areinha e que está aguardando a conclusão do processo licitatório para a pavimentação das ruas do bairro. A segunda-feira começou com protestos em São Luís. Na Vila Embratel, os moradores bloquearam uma das avenidas do bairro. Os manifestantes reclamam da falta de infraestrutura. Esta é a comunidade do Riacho Doce, na área Itaquibacanga. Cerca de 1.500 pessoas moram aqui. A falta de estrutura salta aos olhos. Um lugar de gente simples e que enfrenta sérias dificuldades há bastante tempo. O Cosme simboliza o sofrimento desta comunidade. Em um lugar sem ruas pavimentadas e com esgoto a céu aberto, é assim que ele se locomove. O rapaz estuda à noite. A cadeira de rodas ele já deixou de lado por não poder usá-la em meio a tantos buracos. Não tenho como mais subir a ladeira que é cheia de buraco. Tem que ir me arrastando, até chegar lá em cima para poder ir para o colégio, para a igreja. Essa aqui é a travessa da Rua 8. Como vocês podem ver, tudo aqui é difícil. Para transportar qualquer coisa é assim. E para locomover aqui também é complicado, pontes improvisadas. E aqui deveria ser uma rua, mas se encontra nessas condições.
Por todas essas situações, os moradores resolveram interditar este trecho da Avenida Sarney Filho, no bairro da Vila Embratel. A presença ou do prefeito ou do secretário. Secretário a gente municipal, não sai daqui. Secretário municipal ou o prefeito ou algum representante. Senão nós estamos tocando fogo em 2 pneus. Vamos tacar fogo nos pneus tudinho da avenida principal. O Corpo de Bombeiros e homens da Polícia Militar foram chamados. Conversaram com os manifestantes, mas o bloqueio seguiu por toda a manhã. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que vai enviar uma equipe da Superintendência de Infraestrutura Viária para analisar as reivindicações dos moradores da Vila Embratel. Outra mobilização que ocorreu em São Luís foi na Avenida General Arthur Carvalho, que ficou interditada em protesto pelas condições do transporte público. O bairro cresceu muito nos últimos anos. Com os novos condomínios, a demanda por ônibus também aumentou. Segundo os moradores, hoje a frota conta com 6 coletivos para atender todo o bairro, a mesma há cerca de 10 anos. Moradores da rua General Arthur Carvalho, no Turu, interditaram a rua hoje desde as 6 horas da manhã em protesto pela falta de ônibus. Mais de 1.500 famílias moram em apartamentos localizados nas proximidades da rua e reclamam da quantidade de ônibus que atendem os moradores. Essa frota de ônibus não é daqui, ela é do Bom Jardim e nós usamos ela porque ela passa aqui na avenida, não que seja daqui. Todo bairro tem a sua frota de ônibus, São Raimundo tem muito ônibus, Parque Vitória tem muito ônibus, até aqui o habitacional do Turu tem a frota de ônibus deles, nós não temos. O protesto dos moradores foi pacífico e contou com a presença de homens da Polícia Militar. 6 ônibus atendem os moradores da rua General Arthur Carvalho. 4 fazem a linha Bom Jardim Centro e 2 Chácara Brasil Terminal Coama. Segundo os manifestantes, a quantidade de veículos é insuficiente para atender a população desta área de São Luís. Se você sair daqui 5 horas, você não sabe que hora você retorna. Você sabe que vai, mas não sabe que hora retorna para cá, por causa dessa questão de ônibus. Hoje o mecânico em manutenção, Júlio Sena, não foi trabalhar porque os ônibus demoraram a passar. Nós dependemos desse transporte, porque se tivesse o transporte aqui, nós não ficávamos dependendo deles aqui. Aí o cara, além de não parar, não cumprir horário, passa, não dá uma satisfação. Este estudante diz que por conta do atraso dos ônibus, perdeu as provas de Biologia e Química que seriam aplicadas hoje na escola dele. Temos que estar aqui 5 horas para ver se o ônibus passa 6 horas, 7 horas, porque não cumprem com o horário devido para passar, entendeu? Não tem fiscalização de horário, só passam a hora que querem, entendeu? Então, quando passa ainda é lotado, não para. Durante toda a manhã, os manifestantes aguardavam a presença de representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís, à espera de uma solução para a reivindicação dos moradores. Vamos dar um prazo máximo de 1 semana para eles e na próxima segunda-feira, se não estiver resolvido, não fomos ouvidos e nós já assinamos, fizemos vários abaixo-assinados e eles não resolveram e agora a gente vai resolver. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que tem 2 linhas de ônibus atendendo a comunidade e que existe um projeto para melhorar a oferta de ônibus na região, mas a SMTT não falou qual é e nem a data que esse projeto deve ser implantado. Se você tem alguma denúncia, ligue para a gente, 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos apurar sua denúncia e cobrar das autoridades. E no próximo bloco vamos falar sobre o fechamento do CAPS infantil e ainda hoje uma entrevista com o Defensor-Geral do Estado, Aldir Melo Filho. Voltamos já já. Nas ruas, nos semáforos e em regiões da cidade conhecidas como cracolândias, tem sido cada dia mais comum encontrar crianças e adolescentes em situação de risco, reféns do vício das drogas. Para tratá-los, as dificuldades são inúmeras. Em São Luís, a única instituição apropriada para a internação ou tratamento de crianças e adolescentes dependentes de drogas na rede pública municipal está fechada.
Que o crack é uma droga devastadora, muita gente sabe. Que o Maranhão carece ainda de políticas públicas eficientes para combater o crack e outras drogas, infelizmente é um problema sério, que vem sendo discutido por diversos órgãos. Até porque o uso das drogas atinge todas as classes e idades. E o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que deveria funcionar para acolher os jovens que precisam de atendimento, está fechado desde o ano passado. E segundo informações do Ministério Público, foi fechado logo após a inauguração, porque o local não é apropriado. A situação foi verificada pela Promotoria da Infância e Juventude após o Ministério Público Estadual fazer um mapeamento das dificuldades no atendimento das crianças e adolescentes dependentes químicos. Nós verificamos logo de início que o prédio não tem condições de atender crianças e adolescentes. Tem escada, enfim, há uma série de irregularidades que realmente não comporta que funcione naquele local. Mas também nos foi dito por esses técnicos que eles não estão fazendo atendimento, que ficam ansiosos, porque a equipe não estaria completa. Com o CAPS fechado, as crianças e os adolescentes são encaminhados para o CAPS AD, que é destinado ao tratamento de adultos. Segundo o gestor do CAPS AD, por conta disso a demanda aumentou. O tratamento não é ideal e as consequências não são boas para os jovens dependentes. A consequência é você não conseguir tratar uma doença precocemente. Obviamente essa doença vai agravar e quando ele chegar numa fase adulta, provavelmente com uma cronicidade maior. A Câmara Municipal de São Luís aprovou em regime de urgência o projeto que institui o Programa de Recuperação Tributária do município. O projeto prevê o pagamento parcelado com desconto de juros dos tributos municipais de pessoas inadimplentes. O desconto é previsto em uma tabela progressiva. Para disciplinar as festas de São João na cidade, foi publicada uma portaria pela Secretaria de Segurança Pública que trata da Lei do Silêncio e do horário de funcionamento dos festejos juninos na capital. A portaria disciplina o funcionamento dos arraiais durante o período junino em todo o estado do Maranhão e traz uma série de medidas de caráter preventivo e repressivo, como, por exemplo, o horário de funcionamento dos arraiais, parques e quermesses, que não vai poder ultrapassar as 3 horas da madrugada. Todas as licenças vão ser exigidas pela Delegacia de Costumes para a liberação final da realização do evento. Entre elas, a do Meio Ambiente, SMTT, Blitz Urbana e Corpo de Bombeiros. Além dos arraiais em si com barracas, iluminação, que tem a condição da parte elétrica, tem também os parques de diversões que são também vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos vai ser fiscalizada e nenhum evento vai poder ser realizado próximo a escolas, creches, templos religiosos e hospitais. O delegado também falou sobre as sanções para quem desobedecer a portaria. No caso da constatação via prova pericial de um abuso de propagação de poluição sonora, ele pode ser conduzido para a delegacia e até mesmo atuado em flagrante, com arbitramento de fiança. O restante das infrações são administrativas, convergem para multas e suspensão da autorização de funcionamento. A solicitação da liberação dos arraiais não garante a concessão do licenciamento, mas os organizadores consideram importante a portaria. É de grande relevância. E a gente como já é tarimbado, já conhece como é os trâmites, a gente já se antecede. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco vamos conversar com Aldir Melo Filho, defensor-geral do Estado, sobre a Semana de Combate à Violência contra o Idoso. Voltamos em 3 minutinhos. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, registrou só este ano mais de 1.800 denúncias de crimes contra idosos no Estado. A negligência foi o tipo de crime mais comum, seguido de violência psicológica e abuso financeiro. O mais grave nessas ocorrências é que os principais agressores são familiares da vítima, em geral, os filhos. Para discutir esse assunto, está sendo realizada aqui em São Luís a Semana de Combate à Violência contra o Idoso,
promovida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em parceria com instituições que integram a rede de proteção ao idoso no Estado. Para falar conosco sobre este assunto, o SOS Guará convidou o Defensor-Geral do Estado, Aldir Melo Filho. Prazer recebê-lo mais uma vez no SOS. Prazer todo nosso, Mônica. O evento vai até sexta-feira. Me fala um pouco da programação. A campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa faz parte das comemorações alusivas ao dia 15 de junho, que é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso. E como acontece todos os anos, é uma oportunidade para que todos nós que operamos na rede de proteção ao idoso no Estado possamos realinhar posturas, repactuar compromissos no enfrentamento às mais variadas formas de violações de direitos da população idosa. Então a campanha teve início hoje e seguirá até o dia 14, com a culminância com a realização de um seminário ou de um simpósio estadual que visa o realinhamento do Pacto de Gestão pelo Envelhecimento Digno e Saudável, onde diversos órgãos públicos estaduais e as instituições da Justiça, Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário irão realinhar algumas pactuações que foram feitas em 2008 no que se refere à garantia de direitos do segmento idoso aqui no Estado, nas mais diversas áreas: segurança pública, saúde, educação, trabalho e justiça. Vamos começar pelo crime de negligência, que é o mais comum. O que caracteriza esse tipo de crime? É uma forma de violência mais silenciosa. A negligência ela se caracteriza pelo abandono, pela falta de cuidado ao idoso, destinado ao idoso. É importante dizer que no cenário da violência doméstica, a violência é mais difícil de ser combatida. Por quê? Porque ela se dá no ambiente silencioso dos lares. E, via de regra, ela ocorre tendo como fio condutor a violência estrutural, que se caracteriza pelas desigualdades socioeconômicas, pela falta de acesso a políticas essenciais, e isso tem, historicamente, interferido na dinâmica das relações entre as pessoas e potencializado os conflitos. Então, hoje, as principais causas de violência doméstica são a questão da dependência financeira do agressor em relação ao agredido e a utilização de substâncias entorpecentes. O mais difícil é que existe, como disse Simone de Beauvoir, uma conspiração do silêncio. Por quê? Porque essas violências se dão no cotidiano das relações familiares, o que torna o problema mais grave, mais complexo de se enfrentar. Então existe ainda, apesar do número ser tão alto, mais de 1.800 só este ano, estamos começando o mês de junho, quer dizer que há uma subnotificação, então, na sua opinião, ainda há um preconceito em denunciar isso? Existe ainda uma situação de subnotificação, daí a necessidade, dentre as estratégias de prevenção à violência, da capacitação continuada, do treinamento dos profissionais, sobretudo os profissionais da área de saúde, no sentido de, identificando uma situação de violência, procederem às notificações para que os órgãos públicos possam tomar as providências e possa efetivamente ser implantadas políticas de combate, de enfrentamento à violência. Mas eu costumo dizer que a melhor forma de se combater, de se enfrentar a violência é investir em estratégias de prevenção. E dentre as inúmeras estratégias de prevenção estão a orientação geral sobre o processo de envelhecimento, que desconstrua preconceitos, estereótipos, que afinal é uma das diretrizes da política nacional do idoso, passando por essas campanhas de sensibilização que estimulem a cultura da denúncia. Hoje a população pode denunciar, é dever do cidadão estabelecido no próprio Estatuto do Idoso, comunicar à autoridade competente a ocorrência de qualquer violação de direitos à população idosa, e hoje essa denúncia pode ser feita de forma anônima. Além disso, há necessidade de se investir em programas de apoio à família, de incentivo à intergeracionalidade e além de ir através de intervenções específicas no caso de uma violência já instalada, no sentido de fazer cessar essa violência e, sobretudo, de restaurar os laços daquele idoso com a sua família. Em relação a essas denúncias de abuso financeiro, a gente sabe que muitas vezes o idoso é beneficiário de um tipo de pensão, mas ele até por uma questão de praticidade ou por uma dificuldade de locomoção, às vezes repassa essa senha para alguma pessoa de confiança, em geral os filhos, ou alguém muito próximo, para que faça esses saques.
Então é nessa hora que ele sofre esse tipo de crime, de abuso financeiro? A violência financeira se caracteriza pela apropriação indevida de bens e de valores do idoso. Acontece também muito em relação às instituições financeiras, que utilizam de uma ingenuidade do idoso para proceder a descontos indevidos em folha de pagamento. A Defensoria Pública, através do nosso núcleo especializado de defesa do idoso, acompanha diversas ações na Justiça no sentido da reparação, de buscar a reparação pelos prejuízos eventualmente causados a esse idoso que venha a ser lesado, sobretudo sob a ótica da violência patrimonial, que é hoje a segunda tipologia de violência mais recorrente e mais registrada em todos os órgãos de proteção, sobretudo no âmbito da Defensoria Pública do Estado. E como envelhecer com dignidade num país que é tão preconceituoso e cobra tanto das pessoas de manterem uma eterna juventude, em especial das mulheres, quando a gente sabe que o crime acontece principalmente dentro de casa, pessoas de sua extrema confiança? E se diz que a questão do enfrentamento à violência é uma questão que envolve a família, que envolve a sociedade, que envolve o poder público. Então, o enfrentamento a essas mais variadas manifestações de violência, que, como eu disse, tem na violência estrutural, né, a sua razão, o seu fio condutor, passa necessariamente por uma atuação compartilhada, conjunta, de todos os setores públicos, governamentais, sociedade civil, instituições de justiça, no sentido de efetivamente garantir direitos a essa população. Nós temos, Mônica, uma legislação extremamente avançada. Temos dispositivos legais previstos no Estatuto do Idoso, uma política nacional do idoso, nós temos uma Constituição Federal que assegura diversos direitos e diz que é dever da família, que diz que é dever do Estado garantir o bem-estar e a convivência familiar e comunitária do idoso, mas existe uma grande tensão que é própria das democracias entre esse direito que é proclamado, que está previsto na legislação, e a realidade cotidiana das pessoas. E o brasileiro cada vez vivendo mais, graças a Deus e à medicina, aos novos recursos, né? Então precisa viver bem, viver muito e viver com dignidade. Para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, qual é o contato? Olha, hoje o idoso ou qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma situação de violência tem uma rede de proteção estruturada onde ele pode se dirigir e denunciar a situação de violência. Nós temos uma promotoria do idoso, uma defensoria pública do idoso, nós temos a delegacia do idoso, nós temos os conselhos, o conselho estadual, o conselho municipal e os serviços do Disque Denúncia. Então, a população pode utilizar os serviços do Disque Denúncia para denunciar qualquer tipo de violação e essa denúncia será anônima. Mas é importante dizer que, ao lado de todos esses movimentos de conscientização, de sensibilização, há necessidade de que esses movimentos venham acompanhados de medidas eficazes, de medidas concretas, objetivas, já que não basta que se acumulem denúncias, é preciso a implantação de programas institucionais públicos que possam efetivamente dar uma resposta a esses apelos, a essa necessidade de proteção. Daí a imperiosidade de que se discuta propositivamente no âmbito das instituições de justiça, no âmbito dos setores públicos estaduais e municipais, a implementação de medidas concretas sob a forma de políticas públicas que possam efetivamente dar visibilidade social ao segmento, sobretudo garantir os direitos que são assegurados na legislação. Obrigada pela sua participação no SOS. O programa se despede por aqui. Voltamos a nos encontrar amanhã às 6 da manhã. Para fazer sua denúncia, basta ligar 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Obrigada pela audiência e até amanhã.